Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do empresário e do trabalhador dentro e fora do ambiente de trabalho. O Celtic em Foco é uma produção da Celtic, a consultoria que revolucionou o conceito de gestão em benefícios. Quer conhecer mais? Acesse www.celticsvp.com.br. E hoje aqui ao meu lado já está a Mayara, substituindo o Ronaldo hoje. Bom dia, Mayara, seja muito bem-vinda. Bom dia. Ela está aguardando as suas perguntas. Telenauta, participe, mande sua pergunta, participe, mande suas queixas, suas dúvidas. Estamos atentos aqui para ouvir o que você tem para falar conosco. E hoje, no nosso programa especial, nós contaremos com a presença de Marisa Graziela Moraes, diretora técnica da Clínica Sinapse, e Denise Alves de Moraes, assistente social da General Motors do Brasil, para continuarmos o debate do primeiro Fórum de Alcoolismo, que foi realizado pela Celtic, junto com a Clínica Sinapse, na última quinta-feira. E para começar o nosso debate aqui hoje ao vivo, nós vamos assistir a duas entrevistas da doutora Angélica e do Apocajalo Camargo, que participaram do fórum, que foi apresentado e mediado pela Branca com grande maestria. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje e nós vamos passar esse breve vídeo para todo mundo e depois a gente volta para bater um papo, tá certo? Okay. Combinado. O alcoolismo, a gente está falando da dependência alcoólica, né? Então a gente está falando de uma adaptação já cerebral, a presença continuada dessa droga que é o álcool. Então na interrupção ou na redução do álcool, o paciente ele vai ter sofrimentos fisiológicos muito importantes, né? Quando a gente fala em dependência de álcool, nós estamos falando do consumo sem controle, em que o usuário já tem problemas graves em relação a esse padrão de uso. Identificar essa doença no funcionário e tratar, isso significa assim, minimizar custos à medida que esse funcionário ele vai aumentar a procura pela ajuda médica, vai aumentar, vai reduzir, na verdade, assim, o nível da sua produtividade, né? E assim, a gente vai estar evitando complicações clínicas futuras. A gente trabalha com a metodologia de tratamento biopsicossocial. Ou seja, o paciente é levado inicialmente para uma estabilização biológica, por isso a importância da psiquiatria. Ele tem que ter essa estabilização, essa estabilidade. A psicológica, o psico da psicologia vem para conscientizá-lo, vem para reestruturá-lo, desmistificar algumas crenças disfuncionais do paciente. E social, que é você treinar o paciente, depois o indivíduo, a voltar à sua sociedade, ao seu trabalho e ter ferramentas, manejos que ele consiga prevenir o seu uso do álcool ou o seu abuso na sua substância de escolha. Então, o tratamento biopsicossocial, ele se interna, ele vai ficar dentro de uma instituição fechada. Dentro do período de internação, ele vai ter a sua estabilidade orgânica, que é fundamental, junto com todo o trabalho psicoterapêutico, para que ele tenha uma conscientização, ele entenda a doença que ele é portador e que ele tenha ferramentas de prevenção quando ele sair da instituição. Então, o tratamento ele é sempre muito individualizado. O paciente ele pode ficar 15 dias, 30 dias, 40 dias, isso tudo depende muito daquilo que ele traz, do recurso dele, o quanto ele está preservado na doença, o quanto ele já está comprometido na doença e também, é claro, da sua rede social, o que é muito importante. Então, plano de prevenção tem que ser trabalhado dentro da família, na empresa, tudo isso são ferramentas que ele vai sair da clínica e ele vai ter que continuar a dar continuidade. E quais os tipos de tratamento que são realizados? Tá, que nem eu te falei, o tratamento é o biopsicossocial, então a gente trabalha com a área da psiquiatria, da psicologia, e o nosso médico, o Dr. Paulo Zampieri, ele é muito aberto ao conceito de medicina integrativa. Então a gente trabalha aliado à parte da alopatia, a gente trabalha com procedimentos não invasivos, como acupuntura, hipnoterapia cognitiva, que é a sonoterapia. O tratamento de pós-internação ele é fundamental. Então, quando o paciente ele sai da internação, de um período fechado, dar continuidade a esse tratamento de recuperação ele é tão fundamental quanto a própria internação. Eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer a todos aqueles profissionais e estudantes que estiveram presentes lá na última quinta-feira durante a realização desse fórum.
Foi um fórum bem positivo, um fórum bem participativo com todo mundo. Então eu gostaria de agradecer a presença, e você que não foi, não perca o próximo, porque valeu a pena. Marisa, como surgiu a ideia de realizar esse primeiro fórum de alcoolismo? Bom, Balista, é assim, até por uma necessidade, a demanda mesmo das empresas. A gente percebe que, de uma forma ou de outra, as famílias já estão mais conscientes do problema do alcoolismo dentro das suas residências, das suas famílias. O paciente, por sua vez, também tem vários trabalhos específicos para ser ajudado. Já os gestores e departamentos de RH têm mais dificuldade em lidar com essa situação. Parece que dentro da empresa existe uma demanda grande e assim poucos recursos e poucas pessoas treinadas ou sabendo um pouco sobre a doença para saber como abordar o seu colaborador e como encaminhá-lo para um tratamento. Então a gente vem recebendo muito questionamento dessa área de gestores e serviço social, departamento pessoal, RH, né, que nos perguntam sobre isso, como abordar esse tema, já que ele vem cheio de mitos e preconceitos, né? Empresas não gostam de se associar, ver seu nome associado a esse tema. Daí surgiu essa ideia, vamos fazer um fórum, um espaço para a gente conversar sobre isso, onde a gente possa trocar experiências, tá? E conhecimentos, e assim, a partir dessa troca de experiências e conhecimentos, a gente acredita que daí saiam soluções novas ou soluções que já estão dando certos para determinados gestores, né? Essa foi a ideia, vamos juntar e abrir esse espaço para este tema e outros temas, né? Ainda mais importante, com referência à dependência química, né? Porque trabalhar com dependência química é trabalhar com situações de muito estresse e de muita frustração, por características até da doença. Então, o paciente é resistente, o paciente nega. Então, como fazer esse trabalho? E como que vai dar certo? Então, se você não tem esse grupo de apoio, que as famílias já têm grupos de famílias e dependentes químicos, grupos para pacientes, a gente pensou também nesse espaço para fazer para os gestores, para as empresas, para um dar força para o outro, para um trocar experiência com o outro e não entrar nos extremos, né? Ou vamos demitir ou vamos punir o funcionário. Então, nesses dois extremos existe um caminho do meio, que é o tratamento. Sim. Então, é uma oportunidade para se buscar isso, soluções criativas para todos, né? E uma empresa acabar colaborando em soluções com a outra. Que é bacana, sim, porque eu acho que foi atingido o objetivo porque houve muita conversa, houve uma discussão saudável, vamos chamar assim, né? E é o que você falou, de cada um trazer a sua experiência para não ficar inventando coisas novas, para a gente adaptar aquelas coisas que já deram certo para a realidade de cada empresa, de cada pessoa, de cada entidade que estava presente lá, para tentar fazer isso. E o que vocês sentiram? Qual foi a repercussão desse fórum já? O que vocês já estão ouvindo por aí? Olha, foi muito boa, viu, Balista? As pessoas têm nos procurado, pedido mais informações, com maior detalhamento, para, assim, exatamente isso, ganhar força e implementar isso dentro da empresa, esses trabalhos, que surtem muitos bons efeitos dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, acho que foi muito produtivo, sim. Bacana, isso é legal. Denise, ela citou uma coisa muito importante, que é assim, que as empresas têm sentido essa necessidade, que é uma coisa que está se alastrando, vamos chamar assim, porque infelizmente tanto a bebida quanto a droga ficou tão de fácil acesso para todo mundo que é uma coisa natural, infelizmente ela está se alastrando dessa forma. Pela tua vivência empresarial que você tem no dia a dia, pelo que você estuda, que você troca de ideia com outras colegas, é isso mesmo? As empresas estão precisando de ajuda nessa hora para tentar controlar isso?
Com certeza, Balista. Atualmente, né, na GM tem um programa voltado, né, para o funcionário dependente químico, tanto droga ou álcool, mas os dados, né, estatísticos mostram que realmente a incidência do alcoolismo é maior até, né, do que a droga, em torno de 60%. E esse programa, que já existe aí há mais de 20 anos, né, 26 anos, ele foi sendo adequado, né, nesse período, até por conta dessa mudança, né, desse aumento crescente, né, dos dependentes químicos. Então, mesmo tendo aí todas as ferramentas, a gente tem que estar sempre, como a Marisa falou, buscando se atualizar, buscar ferramentas, usar da criatividade para conseguir estar abordando, conseguir ter uma intervenção assertiva com esse funcionário. Porque, como, né, até foi colocado no próprio fórum, a negação é uma das características da dependência química. Então, a empresa, ela não pode obrigar o colaborador, né, o funcionário, a estar inserindo, né, a estar sendo inserido nesse tratamento. A gente procura sempre o quê? Trabalhar a conscientização, buscar mostrar quais as perdas, né, e os ganhos nesse processo, para que ele aceite aí um tratamento, seja a nível de internação ou ambulatorial. Mas é um desafio, né? A gente tem aí situações em que a gente tem sucesso, outras a gente ainda está aí gatinhando, então a gente tem que estar sempre aí persistente, né, para conseguir estar atingindo todos os objetivos e as metas. Não desistir jamais, né? Não desistir jamais, né? E até como foi colocado pela própria doutora Angélica, a dependência química é possível ter um tratamento, né? E para o colaborador, a gente sabe que se você investir, o que você já investiu anteriormente em treinamento, cursos, ele vai estar devolvendo isso até em dobro, porque ele vai saber que num momento difícil, numa fase crítica, ele não foi abandonado, ele não foi demitido, pelo contrário, a empresa estendeu a mão para ele poder estar se recuperando. Então a gente consegue investir e ter o investimento também que ele teve em 5, 10 anos de prestação de serviço, e aí ele vai estar cada vez mais dedicado, né, podendo estar tendo aí resultados melhores e até buscar um plano de carreira, né? Então tem situações até na própria empresa que o funcionário, ele teve lá um momento crítico, teve a oportunidade de tratamento e hoje ele tem um cargo de liderança, ele conseguiu chegar numa condição melhor porque ele soube aproveitar e a empresa em nenhum momento agiu com preconceito, né, ou rotulou, teve alguma ação que prejudicasse aí a sua ascensão profissional. E do ponto de vista de vocês, até pela experiência que vocês têm, né? Até onde a empresa consegue chegar? Que eu acho que é uma grande preocupação, uma grande curiosidade dos telenautas, principalmente o pessoal de RH que nos assiste, que é assim, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, ele sabe que ele tem que tentar ajudar o funcionário, mas até onde ele tem que chegar? A partir de que momento ele passa a ser invasivo? Vamos chamar assim. Porque você também, a gente tem que parar para pensar assim, né? Que o RH ou o serviço social, o RH da empresa em geral, ele tem que tentar fazer isso para trazer de volta aquele funcionário. Porque ele tem a obrigação de trazer a pessoa para a vida e o trabalhador para que ele cumpra aquilo que ele foi, né, contratado para fazer. Né? Mas até que ponto, até onde a empresa consegue chegar pela experiência de vocês? Olha, o que eu percebo, Balista, é que o ambiente de trabalho é um ambiente muito favorecedor para o tratamento. Que, na verdade, assim, essa pessoa ainda está trabalhando, então ela não chegou no que a gente chama de fundo do poço. Então, ele ainda tem recursos para serem desenvolvidos. E é um fator muito bom de motivação para o tratamento, o próprio trabalho. Tá? Aí, os resultados são muito positivos. E geralmente eu levanto essa bandeira com as empresas, assim, a responsabilidade social que a empresa tem sobre esse paciente, em função dos resultados mesmo. Sim. Os resultados são muito melhores, estatisticamente comprovados, do que aquele paciente que já perdeu emprego, já perdeu a família, já está numa situação de muito abandono social. Então, é um momento ideal para a gente trabalhar com o paciente. E assim, dentro dessa técnica nova, né, porque antigamente
o que se usava muito era o confronto, eram técnicas confrontativas. Hoje a gente já tem outras técnicas. Dentro da técnica motivacional é um determinante positivo para o tratamento e um ambiente protetor para esse mesmo funcionário. Claro. Na prática, assim, no dia a dia, dentro da empresa, o que a equipe multidisciplinar reforça? Que as regras têm que ser claras, né? Então, o funcionário, a partir do momento que ele é inserido no programa, ele tem que saber qual é o funcionamento. Então, é como se fosse quais os seus direitos e os seus deveres. Até porque o dependente químico, uma das características é a manipulação. Então, se você não tem isso muito bem ali alinhavado, no decorrer do tratamento, ele pode... mas eu não sabia, ninguém me falou. Então, uma das diretrizes é ter muita clareza realmente como vai funcionar e que ele está tendo uma oportunidade e para isso ele vai ter que fazer a parte dele. Então, a empresa, ela tem toda uma formatação nesse programa e caso não haja um cumprimento, existe orientações, reorientações para que podemos motivá-lo, para ele estar retornando para os grupos de autoajuda, ou para o acompanhamento médico, ou a psicoterapia. Então, tudo é bem definido desde o início, para ele saber que existe obrigações para que o tratamento tenha uma boa evolução, um bom resultado. Se no decorrer do processo, infelizmente, ele acaba não cumprindo, não tem aí uma boa adesão, a empresa ela tem 3 oportunidades que ela oferece para o funcionário. Se ele, infelizmente, na terceira, ele não tiver as recaídas, que nós chamamos o retorno ao uso da bebida ou da droga, ele pode estar sendo desligado desse programa, não desligado da empresa. Mas ele não vai ter mais, podemos falar, a proteção dessa equipe médica, dessa equipe multidisciplinar. Ele vai passar a ser visto como um outro funcionário e ter todas as obrigações. Então, se ele tiver baixa produtividade, ou se ele tiver faltas, ou qualquer outra situação, ele vai ter uma avaliação pela liderança, como qualquer outro funcionário, independente do diagnóstico, independente do problema dele. E da experiência que eu tenho, eles procuram não chegar nessa terceira recaída, Então, existem situações em que tem uma recaída, mas eles, por já saberem quais são as regras e o funcionamento, eles fazem de tudo para estar se dedicando, tendo realmente adesão aí no tratamento, para não ter esse desligamento do programa e não ter esse suporte da equipe multidisciplinar. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já, não saia daí. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Estamos de volta com o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida na sua TV ABCD. E hoje a gente está repercutindo aqui o assunto sobre alcoolismo, que foi tratado no primeiro fórum sobre o tema, realizado na última quinta-feira nas dependências da Sinapse aqui em São Bernardo. E como já é prioridade do programa, Maiara, pergunta dos nossos telenautas? Sim, a Aline Meirelles está perguntando como
como que no ambiente de trabalho, como que faz para identificar um dependente químico e se os supervisores e chefias são treinados para essa identificação? Então, Aline, essa é a proposta, inclusive, do trabalho da Sinapse, da assessoria. Treinar gestores e chefias a identificar um portador dessa doença, tá? Isso é motivo de treinamento, então vai ficar muito difícil dar o treinamento aqui rapidinho. Mas, em linhas gerais, existem um conjunto de sinais e sintomas que a gente ensina esses gestores, a chefia, a identificar. Por exemplo, o que mais nos leva a perceber um funcionário que está com problemas de alcoolismo ou de outras drogas? Atrasos, brigas, resistência com a chefia, muitas faltas, adoecimentos, acidentes dentro e fora da empresa. Então, são alguns indícios que o gestor já tem que ficar atento. Aquelas oscilações de humor, o funcionário, o colaborador chega de manhã de um jeito, ao meio-dia está de outro e no final da tarde é outra pessoa. Então, mas isso em linhas gerais, porque na verdade é necessário um treinamento mesmo, é um pouco mais complexo que isto. Então, Aline, dando sequência até o que a Marisa comentou, na empresa nós fazemos um treinamento, a equipe multidisciplinar, né, que é responsável pelo programa REAL, né, que é o Programa de Prevenção e Recuperação do Funcionário Dependente Químico, nós realizamos esse treinamento com as lideranças, então atuamos como multiplicadores. Durante esses treinamentos, a gente leva para os supervisores, facilitadores, esses indicadores que a Marisa comentou no sentido mesmo do dia a dia. Funcionários com faltas sem justificativa, funcionários que têm conflitos interpessoais, funcionários que atrasa, que acaba tendo aí uma mudança de comportamento e a baixa performance. Então, a empresa, ela orienta esse supervisor a estar conversando com o funcionário para ver qual o motivo. Se o funcionário acaba não abrindo qual a situação, ele vai estar encaminhando para o departamento médico da empresa para que nós possamos fazer uma abordagem mais específica, até por termos a competência técnica, para ver se o funcionário, ele acaba, a gente consegue estabelecer um vínculo e ele fala o que realmente está acontecendo. Mas para o supervisor, ele não tem que se preocupar em fazer um diagnóstico. Quem vai fazer o diagnóstico é o médico. Ele tem que observar mesmo essas mudanças aí de comportamento, as ausências, as faltas, e está sinalizando para que a equipe técnica possa intervir e possa estar fazendo a abordagem. A Ana Maria pergunta se existem cargos que são mais vulneráveis ao alcoolismo. Interessante. Não tem. Olha, isso é um mito, tá? É um dos muitos mitos que tem aí a dependência química e não existe nenhum estudo que comprove isso. O que a gente sabe é que dependência química é uma doença democrática. Tanto o gerente pode ser portador dessa doença, quanto o peão de fábrica também. Então, é democrático, não existe uma correlação entre função e dependência química. Nunca foi comprovado isso cientificamente. Embora a gente saiba que situações de muito estresse, situações de desemprego iminente, são facilitadores para a dependência química. A disposição do álcool perto da empresa, tá? Facilita o uso muito mais do que o cargo. Então, não existe isso. O cargo é um facilitador para o alcoolismo ou para a dependência química. Não. É democrático. Vai da alta cúpula, da presidência até o chão de fábrica. Com certeza, e até na experiência, né, eu já tive a oportunidade de acompanhar casos de funcionários operários, né, que é considerado aí chão de fábrica, né, produção, como funcionários que são num nível aí até universitário, que tem uma posição de diretoria, que tem cargos aí realmente num nível maior e que tem o problema, né, o que precisa é aceitação, seja para o funcionário chão de fábrica ou para o funcionário diretor, né, ou que tenha um outro cargo aí numa posição aí estratégica, é aceitação
aceitação. Tendo a aceitação, é possível ter uma intervenção. Se não tiver aceitação, independente do nível cultural, da condição, né, hierárquica, a gente não vai ter como ter um sucesso aí na intervenção. O Rogério pergunta se tem um tratamento que é considerado perfeito, que resulta a recuperação total, ou se depende do caso. Olha, infelizmente nós não temos. A dependência química é uma doença que não tem cura. Ela tem controle, mas não tem cura. Para alguns pacientes, determinados enfoques funcionam melhor que outros. Então, não existe uma regra. O que a regra o tratamento tem que ser individualizado. Cada caso tem que ser tratado como um caso individual, mesmo por conta das motivações que levam esse funcionário ao uso do álcool ou drogas, quanto o percurso da doença, a velocidade da evolução da doença, a escolha da droga e o tratamento. São questões individuais, não dá para a gente massificar, ter um programa que vale para todo mundo. Então, para determinadas pessoas, o grupo de anônimos funciona, para outros já precisa de uma intervenção médica, psiquiátrica, até por conta das comorbidades, tá? E para outros a religião funciona. Então, cada caso é um caso e a gente tem que olhar isso individualmente, particularmente. E pensando assim no gestor, né, na empresa, o que é importante? O funcionário, ele é encaminhado para o tratamento conforme a avaliação médica, é traçado aí o plano terapêutico mais apropriado, até como a Marisa falou, envolvendo aí a parte médica, pelas comorbidades. E a empresa, o que a gente precisa? Manter também esse acompanhamento do funcionário internamente. Então, tem casos em que nós, equipe multidisciplinar, acompanhamos semanalmente, tem casos quinzenalmente, mensalmente. Então, conforme a situação, a gente vai estar dando suporte a esse tratamento externo para que o funcionário também se sinta amparado, envolver a família, né? Então, a família ela é chamada para participar também, né, de entrevista, acompanhar, orientar, participar de grupos de autoajuda para a família. Então, não é só lançar o funcionário para o tratamento externo, seja a internação ou acompanhamento ambulatorial, e não ter essa continuidade, esse suporte interno, até para que o funcionário também saiba que a equipe está monitorando, que a gente está atento a como que está sendo a sua evolução. Então, o tratamento ele é muito abrangente, não só da parte da primeira internação ou da primeira avaliação médica, mas como tem que ter esse acompanhamento para manutenção desse funcionário, por nós sabermos que a dependência química é uma doença crônica e que o que a gente sempre tem que buscar, como a Marisa falou, é estabilidade. Para isso, a gente tem que ter a manutenção. O Álvaro, ele fala que ele trabalha com equipe de jovens entre 19 e 25 anos e que ele percebe que os jovens hoje em dia estão ingerindo grande quantidade de bebida alcoólica e acontece muitas faltas e atrasos, que é os resultados das baladas. E ele quer saber até onde é considerado uma curtição e até onde já é uma dependência química. E dentro dessa linha ainda eu quero até complementar, já que os telenautas estão tendo a possibilidade de fazer pergunta para especialistas tão boas quanto vocês, eu também quero ter esse privilégio. Aquela história de que a pessoa não bebe nada durante a semana, depois chega no sábado, toma tudo e mais um pouco. Isso é um alcoolismo disfarçado ou não? Depende. Assim, nós temos que separar em 3 categorias, tá? Existe o usuário de drogas, até respondendo ao Álvaro, complementando aí. Existe o usuário, existe o abusador e existe o dependente. Então, são 3 categorias que a gente vai classificá-lo conforme sinais e sintomas que o paciente apresenta. O usuário é aquele usuário esporádico que vez ou outra toma uma bebida,
o social já não é tão social, Já né? não é mais tão- O alcoólatra já se antissocial. intitula como social e não é. Mas é aquela pessoa que uma vez ou outra toma, que não tem a necessidade de estar bebendo a segunda dose ou aumentar a frequência. O abusador geralmente tem essa característica. Ele não usa diariamente, mas quando ele usa, ele extrapola e ele vem com consequências. O uso dele já traz consequências. Então, no dia seguinte, ele está ruim fisicamente, está com dor no estômago, não está mais funcionando, está de mau humor. Se ele abusou no domingo, na segunda-feira ele chega atrasado ao serviço, tá? Esse é um abusador, não é necessariamente um dependente químico. Já o dependente químico, ele traz outras características, outros sintomas, tá? Que o determinam como um dependente. O mais importante para a gente classificar um dependente químico é a tolerância e a abstinência. Então, o que é a tolerância? Essa pessoa, ela precisa de doses cada vez maiores para atingir o mesmo nível de euforia que ele atingia no começo. Então, o cérebro dele vai ficando tolerante ao álcool ou outras drogas. Aí a necessidade crescente de mais doses ou de outras substâncias, tá? E a abstinência, que é quando o paciente apresenta sinais e sintomas da diminuição ou retirada da bebida alcoólica ou da droga. Por exemplo, aquele funcionário que chega de manhã para trabalhar já chega tremendo, com tremores extremos, né? E aí na hora do almoço ele tem que dar uma fugidinha para tomar uma cerveja para ele conseguir voltar a um estado de equilíbrio. Isso é abstinência, esses tremores, mau humor, irritabilidade, são alguns dos sintomas da abstinência. Então o paciente começa a usar álcool ou drogas preventivamente para não entrar nesse estágio de sofrimento que é a retirada da substância química. Isso me determina, principalmente esses dois fatores me determinam um dependente químico. Existem outros, lógico, não são só esses dois. Mas, assim, de uma forma geral, seria isto. Como ele comentou, né, a questão dos jovens, né, que ele está observando, o que a gente na empresa procura fazer? Orientar a liderança, ter uma atenção de segunda e sexta-feira, que são os dias mais críticos, que é como a Marisa falou, no domingo abusou, né, acabou tendo aí, extrapolou, então na segunda-feira não vai estar legal. E na sexta já está começando aí a antecipar a curtição do final de semana. Então, se essa mudança de comportamento de segunda e sexta acaba tendo uma frequência e isso vai impactar no desempenho, né, realmente no trabalho, é importante, né, a empresa ter uma atenção e buscar uma ajuda especializada para poder chegar num diagnóstico. É como a Marisa falou, a pessoa leiga, ela não vai ter o conhecimento técnico para poder identificar se ele está na fase do uso, do abuso ou da dependência, mas ele pode ter esses sinais para poder estar encaminhando para um serviço especializado para que possa ter uma intervenção, um diagnóstico precocemente e aí evitar que esse jovem futuramente tenha aí realmente a doença instalada e as comorbidades. Perfeito. Hora de mais um intervalo, a gente volta já já, não saia daí. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema
para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Estamos de volta com o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida da sua TV ABCD. E hoje a gente está tratando de um assunto muito importante e eu queria agradecer a participação de todos vocês, telenautas, que as perguntas que estão vindo, além da quantidade, a qualidade está sendo muito boa também. E, Mayara, pode dar sequência por aí. Eu tenho que participar o mínimo possível hoje. A Lilian está perguntando se o álcool é o maior índice nas empresas ou as drogas estão ocupando esse espaço. Olha, estatisticamente o álcool ainda é o grande vilão da história, até por ser uma droga social lícita, né? Então, tanto dentro das empresas quanto fora, os grandes prejuízos estatisticamente ainda são com o alcoolismo. Tanto de prejuízos diretos, né? Os efeitos ao longo do tempo que o álcool vão trazendo ao corpo, né? Quanto os prejuízos indiretos, como acidentes, brigas, envolvimento com polícia e a escalada para outras drogas. Então, a porta de entrada ainda é o álcool. E por experiência também na General Motors, o álcool ele acaba, né, ele é a nossa incidência maior, né? E já temos, né, situações de funcionários que são acompanhados, que têm as comorbidades, tanto pela questão da psiquiatria, né, um quadro depressivo, transtorno mental, e outras doenças relacionadas a fígado, estômago, crises convulsivas. Então o álcool, infelizmente, ele é o que tem incidência maior, em torno de 60% na realidade da GM. O Cléo pergunta se o alcoolismo ainda é mais comum nos homens, ou se hoje em dia não tem tanto essa diferença, as mulheres também estão nesse meio. Infelizmente, o que a gente percebe é a questão da doença ser uma doença democrática. A gente percebe que essas estatísticas, essas diferenças entre homens e mulheres vêm diminuindo consideravelmente, como pior ainda, a idade de início do uso do álcool, do início de um alcoolismo está cada vez menor. Então a gente já tem pacientes, crianças aos 12 anos já fazendo uso de álcool e já tendo problemas decorrentes desse uso. Na experiência, né, na GM, até por nós termos uma população masculina, né, como maioria, nós não temos nenhum caso de mulher, né, que seja acompanhada pela equipe multidisciplinar. Todos são homens. Paulo César, ele pergunta se é importante a gente tentar tirar da mídia essa apologia de que beber, você é mais sociável, você é mais feliz. Mais bonito, mais rico, mais tudo de bom, né? Parece que é tudo assim, né? Mas esse é o papel do marketing, da publicidade, né? Lógico que isso deveria ser visto com muito mais cuidado. O Conselho Regional de Psicologia está sempre atento a isso, sempre buscando se colocar contra essa apologia e assim, a gente tem até cientificamente a comprovação do quanto é necessário essa intervenção aí, mas já seria do Estado mesmo, né? Para proibir essas publicidades. A gente tem um exemplo disso com o tabagismo. As medidas coercitivas ao tabagismo resultaram numa redução drástica de usuários do tabaco. Então funciona assim, ainda é o que funciona mais, é proibir mesmo, tanto o acesso ao álcool quanto a divulgação na mídia.
Tá? Porque, querendo ou não, é um divulgador, claro, um formador de opiniões, e aquilo que eu falei anteriormente, a idade do usuário está diminuindo dia a dia. A gente tem relato de casos de crianças de 7 anos já fazendo uso de substâncias. Então, assim, e a mídia está aí, fazendo a cabeça dos nossos jovens. Negativamente, lógico, as consequências já estão aí. Já. A gente que trabalha com isso, a gente já percebe as consequências. Claro, com certeza. O Josefino, ele fala que ele trabalha na área de metalúrgica e que é comum na frente das fábricas barraquinhas de bebida alcoólica. E que isso acaba convidando a pessoa ao vício também. E ele pergunta se a empresa tem alguma regra, se já tomou alguma providência ou se isso ainda precisa ser estudado. A empresa, né, não só a AGM como qualquer outra, a gente infelizmente não tem como proibir, né, o funcionário de sair no horário de almoço ou janta. Mesmo que na empresa a gente ofereça o restaurante, ele tem tudo dentro da própria empresa. Mas se ele quiser, ele pode sair. Ele tem uma hora de almoço, uma hora de janta, então vai da consciência de cada um. O que a gente reforça para a liderança? Se o funcionário no horário de almoço ou janta, ele saiu e ele retornou e foi percebido aí um hálito alcoólico ou foi percebido alguma mudança, encaminhar o funcionário para o departamento médico da empresa. Ele não vai ter nenhuma punição, ele não vai ter advertência, mas ele tem que ser avaliado até para que a gente possa analisar, né, o médico, se ele pode estar retornando para a segunda jornada de trabalho e não vai ter nenhuma implicação, não vai ter nenhum problema para que possamos aí evitar um acidente, mas não tem como a gente proibir ou a gente pedir para o bar fechar naquele horário. Então, a consciência realmente é do funcionário que ele está em horário de trabalho e que ele não pode ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica. Eu acho interessante uma coisa, até a Veja dessa semana veio na capa tratando sobre isso, né, sobre drogas, sobre dependência química, sobre até um caso de uma mãe que está tendo dificuldade séria, no Fantástico, né? No domingo à noite também comentaram sobre isso. Eu queria ver de vocês o seguinte, que o pessoal comenta que às vezes quando uma pessoa tem uma doença muito grave, a família adoece junto. E no caso do alcoolista, do dependente químico, como é que fica a situação da família? Como é que a família pode ajudar? Como é que a família pode ser ajudada? Olha, é tão grave quanto o paciente é a família. Tanto que a gente fala que alcoolismo e dependência química é uma doença de família, tá? Porque um faz uso da substância, mas quem está ao redor adoece junto com o paciente. Então, são coisas assim que a gente tem que ficar muito atento. Existe um estudo que fala que para cada usuário de drogas, seja álcool ou outra substância, 5 pessoas ao redor são afetadas por essa doença. 5 pessoas são diretamente. Afetadas pela doença. Muita coisa. E é aquilo que você falou, numa outra doença, a família culturalmente já sabe cuidar. Se eu tenho um paciente que está com câncer, eu sei como tratá-lo, como acolhê-lo, como direcionar a situação. Só que no caso da dependência química, é uma doença atípica, com características totalmente diferentes. Então, a família não sabe lidar com essa situação, porque é diferente de uma outra, apesar de ser doença, é diferente, é atípico. Então, a posição da família tem que ser diferente do que ela vem culturalmente acostumada a fazer com seu familiar. Nesse momento, é importante não só o tratamento para o paciente quanto para a família. A família precisa também se capacitar para lidar com essa doença e com o seu paciente. Porque muitas vezes a família, na intenção de ajudar, ela acaba facilitando o uso. Então acaba afundando mais ainda o dependente químico, o seu familiar. Então todos têm que ir para tratamento, o dependente e essas pessoas que estão junto com esse dependente. Com certeza, né? Nós até
nos nossos estudos, né, Marisa, a gente vê que a família ela tem a codependência, né, que também é considerada uma doença, né, que ela tem que ter toda a intervenção, todo o acompanhamento e o tratamento. Então, até mesmo quando o funcionário, né, na experiência na empresa, o funcionário ele é encaminhado para uma internação, por exemplo, essa família ela é acolhida. Eu faço toda a orientação de como vai ser o tratamento, a importância da família estar frequentando os grupos, né, seja Naranon, Alanon, né, outros grupos como a própria Sinapse tem o grupo de família que é de quinta-feira. Então existe todo esse suporte que a família recebe até para saber lidar com esse familiar na condição da dependência química, por conta dessas características que a gente já falou. É a manipulação, é a mentira. Então, se ela não aprende como lidar, se ela não sabe qual a postura que ela tem que tomar, ela pode, no retorno, até não ter atitudes que vão favorecer essa recuperação, essa estabilização. E até mesmo não se sentir culpada, porque você encontra famílias que muitas vezes se sentem, eu fui a culpada por ele ter começado a beber, ou ter começado a usar droga. Ele coloca sempre a culpa que é por conta de problemas financeiros, eu gasto demais. Então, a família ela tem que entender também que é uma doença, né? Tem toda essa parte biopsicossocial e que ela tem que saber como lidar com essa situação. Porque se você só trata o funcionário, né? Só trata o dependente químico e não trata a família, você não vai ter um tratamento aí completo, abrangente. Perfeito. E aquilo que eu falei no começo do programa, né? O paciente e a família, ele já tem uma estrutura, já se sabe muito sobre isso e tem muito recurso. Por exemplo, que nem a Denise falou, a Sinapse tem às quintas-feiras um grupo de amor exigente que é direcionado às famílias dependentes químicas e é um trabalho gratuito. Então, recursos já existem muito para famílias e dependentes. Existe pouco dentro das empresas. E esse foi o motivo do fórum. A gente começar a alavancar isto dentro das empresas também, porque funciona assim. Né? Se cada um fizer a sua parte, o paciente faz a dele, a equipe técnica, nós fazemos a nossa parte, a família faz a parte deles, a empresa fazendo a sua parte, o tratamento tem uma chance muito alta de dar certo. A estatística é muito boa, mas é um conjunto de fatores mesmo. Não adianta só mandar o paciente para um tratamento e pronto, a minha parte está feita. Infelizmente, essa é uma das características da dependência química, diferente de uma outra doença clínica. Não dá para mandar só o paciente para tratamento. Temos que ir todos. Claro. E até assim, para as empresas, Balista, eu queria deixar também para reforçar. Eu já recebi vários contatos de empresas aqui do ABC ou de São Paulo. Eu posso ir visitar, posso conhecer o trabalho, né, da GM no sentido da dependência química, quero saber como que vocês fazem. E o que eu reforço? Nós também estamos aprendendo, né? Então, nós não somos expert no assunto. A gente está a cada dia buscando conhecimento, participando aí de workshops, cursos. Então, quando me pedem, eu indico a Sinapse. Eu já tive vários contatos, olha, tem um parceiro que quando a gente precisa de alguma orientação, e aí tem como ser feito o quê? Uma análise da sua realidade, porque a gente tem sempre que pensar, cada empresa tem uma cultura, tem uma missão, tem uma visão, tem os seus valores. Então não pode pegar o modelo que é feito na empresa A e aplicar na empresa B. Então existe aí a consultoria, né, que é especializada, que tem a competência técnica para estar o quê? Capacitando esses gestores para que eles possam estar montando esse programa, implantando, e depois eles só vão dar o quê? O suporte técnico. Então, nós temos condição de aprender e fazer o trabalho, e na medida em que a gente vê que tem alguma coisa que não está caminhando aí 100%, eu vou recorrer a Marisa ou a Branca, a equipe da Sinapse, para estar buscando esse apoio especializado para que possa estar nos direcionando. É melhor usar tal ferramenta, tal aplicação. Então,
Então, acho que a gente tem que ter a troca de ideias, tem que um compartilhar com o outro, mas a gente não pode esquecer que existe a empresa especializada que faz todo esse suporte e analisa a realidade de cada empresa para que tenha um programa assertivo. A gente não pode querer copiar algo e pensar que na nossa empresa vai dar certo, porque são realidades distintas. Legal. Foi bom recebê-las aqui. Que legal. Nós vamos ter que encerrar o nosso programa agora. Gostaria de coração agradecer a participação de vocês, que foi muito positiva, né? Fica aqui o convite para logo logo vocês estarem de volta, né? Então, a casa está de portas abertas. Maiara, obrigado pela participação. Obrigada às meninas, obrigada a você, Balista, Telenauta, pela participação. Entrou bastante pergunta, foi muito legal. Legal, que bom. Eu também gostaria de agradecer a participação de todos os telenautas e gostaria de deixar um abraço para o Dr. Camargo, para a doutora Angélica e para o Ronaldo também, aqui da Celtic, que participaram na quinta-feira do fórum, que foi um fórum bem legal. Agradecer a participação de vocês, agradecer a presença da Branca aqui no estúdio, né, já que ela está nos auxiliando também, e dizer que o Celtic em Foco fica por aqui. Uma excelente semana a todas, um bom feriado, fiquem com Deus e até a próxima terça com mais Celtic em Foco. Até lá!